Bom dia, querido irmão, querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida nesta manhã gloriosa que o Pai Celestial preparou especialmente para você. Hoje quero compartilhar uma oração transformadora baseada nas palavras consoladoras e poderosas do Salmo 37, uma passagem que nos ensina sobre a arte divina de entregar nossos planos nas mãos de Deus e descobrir a beleza de confiar no tempo perfeito do Altíssimo. Se você está aqui neste momento, saiba que não é coincidência. O Espírito Santo tocou em seu coração e o trouxe até aqui porque há algo especial que Deus quer fazer em sua vida hoje. O Salmo 37, versículo 5, nos declara com autoridade celestial: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estas não são apenas palavras escritas há milhares de anos por um rei salmista. São promessas vivas e ativas do Deus que nunca muda, que continua operando milagres na vida daqueles que decidem soltar o controle e permitir que Ele conduza seus destinos. Quando falamos sobre entregar nossos caminhos ao Senhor, estamos falando de uma das decisões mais corajosas e transformadoras que um ser humano pode tomar. É o momento em que reconhecemos que nossa sabedoria é limitada, que nossos planos podem falhar, que nossa visão é restrita, mas que existe um Deus infinito em sabedoria, poder e amor, que conhece cada detalhe do nosso futuro e tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que confiam nele. Quantas vezes você já se pegou preocupado com o futuro, ansioso com os planos que não saem como esperava, frustrado com portas que se fecham ou com sonhos que parecem distantes demais para se tornarem realidade? Quantas noites você já perdeu o sono tentando resolver situações que estão completamente fora do seu controle, elaborando estratégias, buscando soluções, carregando o peso de responsabilidades que, na verdade, pertencem a Deus? Se isso ressoa em seu coração, então você precisa desta oração. Você precisa desta palavra de esperança e libertação que vamos experimentar juntos nos próximos minutos. O profeta Isaías nos lembra em sua profecia, no capítulo 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Esta verdade deveria nos encher de esperança, ao invés de nos causar medo, porque significa que quando entregamos nossos planos a Deus, estamos trocando nossa visão limitada pela perspectiva infinita daquele que vê o fim desde o princípio, que conhece cada obstáculo que encontraremos em nosso caminho e já preparou a solução antes mesmo do problema aparecer. Hoje quero que você entenda que entregar seus planos a Deus não significa se tornar passivo ou irresponsável. Pelo contrário, significa se tornar um cooperador inteligente do Criador do Universo, alguém que age com sabedoria divina, que toma decisões baseadas na orientação celestial, que trabalha com propósito eterno. Quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, Ele não apenas abençoa nossos esforços, Ele multiplica nossos resultados de maneiras que jamais poderíamos imaginar por nós mesmos. Se esta palavra está tocando seu coração neste momento, eu convido você a escrever nos comentários: entrego meus planos a Deus. Quando você faz essa declaração pública de fé, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está se alinhando com a vontade perfeita do Pai, está abrindo as portas do seu coração para que Ele trabalhe de maneiras sobrenaturais em sua vida. Está se posicionando para receber bênçãos que vão muito além da sua capacidade de pedir ou imaginar. Hoje vamos orar juntos, uma oração que tem o poder de revolucionar completamente sua perspectiva sobre o futuro, seus sonhos, seus projetos e seus relacionamentos. Vamos aprender a confiar no tempo de Deus, que é sempre perfeito, mesmo quando nossa impaciência nos faz questionar seus métodos. Vamos descobrir a paz sobrenatural que vem quando paramos de lutar contra as circunstâncias e começamos a fluir na corrente da vontade divina.
Antes de começarmos nossa oração, quero pedir um favor muito especial. Se este conteúdo está abençoando sua vida, se você sente que precisa desta palavra de esperança e direção, por favor, deixe seu like neste vídeo. Quando você faz isso, está ajudando o YouTube a levar esta mensagem de fé e esperança para outras pessoas que, assim como você, precisam aprender a confiar no tempo perfeito de Deus e experimentar a liberdade que vem quando entregamos nossos planos nas mãos do Pai Celestial. Amados, antes de entrarmos em oração, quero que compreendamos mais profundamente o que significa viver segundo os princípios eternos do Salmo 37. Este capítulo da Palavra de Deus é como um manual divino para aqueles que desejam viver uma vida de verdadeira prosperidade espiritual, emocional e até mesmo material, mas sempre dentro da perspectiva celestial e não segundo os padrões limitados deste mundo. Davi, quando escreveu estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, estava compartilhando conosco segredos que ele havia aprendido através de décadas de experiências com Deus, momentos de vitória e também de aparente derrota, situações onde ele teve que escolher entre confiar em sua própria força ou se render completamente à soberania divina. O versículo 4 deste mesmo salmo nos presenteia com uma das promessas mais lindas de toda a Escritura. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Muitas pessoas interpretam esta promessa de forma superficial, pensando que Deus é como um gênio da lâmpada que vai realizar todos os nossos caprichos e vontades carnais. Mas a verdade é muito mais profunda e transformadora. Quando nos deleitamos verdadeiramente no Senhor, quando encontramos nossa maior satisfação em Sua presença, quando nossa alegria não depende mais das circunstâncias externas, mas da certeza de que somos amados pelo Criador do Universo, algo miraculoso acontece. Nossos desejos começam a se alinhar com os desejos do coração de Deus. É como um rio que encontra o seu leito natural. Quando nossa alma encontra seu lugar de descanso em Deus, nossos sonhos, projetos e ambições começam a fluir na direção dos propósitos eternos que Ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Não perdemos nossa individualidade nem nossos sonhos únicos, pelo contrário, descobrimos versões muito mais elevadas e significativas daquilo que sempre desejamos, mas agora revestidas de propósito divino e impacto eterno. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2:13 que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Esta é uma revelação que deveria revolucionar completamente nossa forma de encarar a vida. Deus não está interessado apenas em abençoar os planos que fazemos independentemente dele. Ele quer ser a fonte dos nossos sonhos, a inspiração das nossas visões, o arquiteto dos nossos projetos. Quando permitimos que ele plante desejos santos em nosso coração, quando nos abrimos para sonhar seus sonhos conosco, descobrimos que nossos planos se tornam irresistíveis, porque têm o respaldo do céu. Hoje, quero que você entenda que Deus tem planos específicos e maravilhosos para a sua vida. Não planos genéricos que servem para qualquer pessoa, mas projetos únicos que foram desenhados especialmente para você, levando em consideração seus talentos únicos, sua personalidade particular, suas experiências passadas, seus sonhos mais profundos e o impacto específico que Ele quer que você cause nesta geração. Jeremias 29:11 nos assegura: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas aqui está o segredo que muitos não compreendem. Para experimentar estes planos maravilhosos, precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Vivemos em uma sociedade que nos ensinou a buscar gratificação instantânea, resultados imediatos, sucessos rápidos.
Queremos que nossos sonhos se realizem no nosso cronograma, da nossa maneira, segundo nossa urgência. Mas Deus opera em uma dimensão completamente diferente. Ele não está apenas interessado em nos dar aquilo que pedimos. Ele está interessado em nos preparar para receber e administrar aquilo que Ele quer nos dar. E essa preparação leva tempo, requer processo, exige crescimento. Pense na história de José, que recebeu sonhos proféticos sobre seu futuro quando tinha apenas 17 anos. Mas só viu esses sonhos se cumprirem quando tinha 38 anos. Foram mais de 2 décadas de preparação, que incluíram traição familiar, escravidão, acusação falsa, prisão injusta, esquecimento humano, mas também crescimento de caráter, desenvolvimento de sabedoria, fortalecimento de fé e, finalmente, uma promoção divina que o colocou como segunda autoridade do Egito. Se José tivesse se tornado governador aos 17 anos, provavelmente teria sido um desastre. Mas aos 38, depois de todo o processo de preparação, ele estava pronto não apenas para governar, mas para salvar nações inteiras da fome. Da mesma forma, Deus está preparando você. Cada atraso aparente, cada porta fechada, cada não que você recebe, cada desafio que enfrenta pode ser parte do processo divino de preparação para algo muito maior do que você consegue ver neste momento. O tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo quando nossa impaciência nos faz questionar seus métodos. Ele conhece o momento exato em que você estará pronto para receber tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o momento sagrado de nos aproximarmos do trono da graça com confiança. Convido você a fechar seus olhos, a aquietar seu coração diante da presença majestosa do Senhor nosso Deus. Se possível, junte suas mãos em gesto de reverência. Incline sua cabeça em humildade e permita que seu espírito se conecte com o Espírito do Altíssimo. Este é um momento santo, um encontro divino que tem o poder de transformar completamente o rumo da sua vida. Respire profundamente e sinta a paz de Deus envolvendo todo o seu ser como um manto de proteção e amor. Pai Celestial, nosso Deus eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que conhece cada estrela pelo nome e sustenta o universo com a palavra do seu poder, nós viemos diante da Tua presença nesta manhã com corações gratos e espíritos necessitados da Tua orientação divina. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o Deus que não muda, que as Tuas misericórdias se renovam cada manhã, que a Tua fidelidade é grande e que os Teus pensamentos para conosco são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro próspero. Neste momento de intimidade contigo, Pai, queremos fazer algo que vai contra toda a nossa natureza humana, algo que desafia nossa necessidade de controle e nossa tendência de querer resolver tudo por nós mesmos. Queremos entregar nas Tuas mãos poderosas todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, todas as nossas ambições, todas as nossas preocupações com o futuro. Não como pessoas derrotadas que desistiram de sonhar, mas como filhos sábios que reconhecem que o Pai Celestial tem uma visão muito mais ampla e perfeita do que a nossa perspectiva limitada consegue alcançar. Senhor, confessamos diante de Ti que muitas vezes tentamos ser os arquitetos da nossa própria vida, os engenheiros do nosso próprio destino, os controladores das nossas próprias circunstâncias. Tentamos forçar portas que Tu não abriste, insistimos em caminhos que Tu não preparaste, nos desesperamos quando as coisas não acontecem no nosso tempo e da nossa maneira. Perdoa-nos, Pai, por nossa arrogância disfarçada de responsabilidade, por nossa ansiedade mascarada de cuidado, por nossa impaciência vestida de urgência. Hoje, Senhor, tomamos a decisão consciente e deliberada de colocar cada área da nossa vida sob a Tua soberania absoluta.
Entregamos a Ti nossos relacionamentos, sabendo que Tu conheces exatamente quais pessoas devem fazer parte da nossa jornada e quais devem seguir caminhos diferentes. Entregamos a Ti nossa carreira profissional, reconhecendo que Tu tens trabalhos específicos preparados para nós, oportunidades que se alinham perfeitamente com os nossos talentos e com o Teu propósito eterno para nossas vidas. Pai, entregamos a Ti nossos sonhos financeiros, nossa busca por estabilidade econômica, nossos desejos de prosperidade material. Não porque estas coisas não sejam importantes, mas porque sabemos que quando colocamos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Tu conheces nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, Tu sabes exatamente quanto precisamos e quando precisamos, Tu tens maneiras de nos prosperar que vão muito além da nossa capacidade de imaginar ou planejar. Entregamos a Ti, Senhor, nossos relacionamentos familiares. Tu conheces cada desafio que enfrentamos em casa, cada conflito que precisa ser resolvido, cada relacionamento que precisa ser restaurado, cada mágoa que precisa ser curada. Tu sabes como tocar no coração de cada membro da nossa família, como quebrantar corações endurecidos, como reunir pessoas que se afastaram, como trazer perdão onde há amargura e amor onde há frieza. Pai Celestial, entregamos a Ti nossos sonhos ministeriais, nossa vontade de Te servir, nosso desejo de fazer diferença no reino de Deus. Sabemos que Tu nos chamaste para boas obras que preparaste de antemão para que andássemos nelas, mas também sabemos que é muito fácil confundir nossos próprios desejos com a Tua vontade, nossa ambição pessoal com o chamado divino. Por isso, colocamos tudo diante de Ti, que Tu purifies nossas motivações, que Tu reveles com clareza qual é o nosso lugar no Teu reino, que Tu nos uses da maneira que mais Te glorifica e que mais abençoa as pessoas ao nosso redor. Senhor, entregamos a Ti também nossos planos para a saúde, para a longevidade, para o bem-estar físico. Tu és o Deus que sara, o médico dos médicos, aquele que criou nosso corpo e conhece cada célula, cada órgão, cada sistema. Confiamos que Tu tens o melhor para a nossa saúde física, emocional e espiritual, e que Tu sabes exatamente como cuidar de nós de maneira integral e perfeita. Pai, neste momento de entrega total, sentimos um alívio sobrenatural invadindo nosso coração. É como se um peso gigantesco estivesse saindo dos nossos ombros, como se finalmente pudéssemos respirar livremente depois de muito tempo sufocados pela pressão de tentar controlar coisas que estão completamente fora do nosso alcance. Obrigado, Senhor, porque Tu és grande o suficiente para carregar todos os nossos fardos, sábio o suficiente para resolver todos os nossos problemas, amoroso o suficiente para cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Pai Celestial, agora queremos falar contigo sobre algo que desafia profundamente nossa natureza humana, a arte divina de confiar no Teu tempo perfeito. Reconhecemos, Senhor, que vivemos em uma geração marcada pela pressa, pela urgência constante, pela necessidade desesperada de ver resultados imediatos. Fomos condicionados por uma sociedade que nos ensinou que atraso significa fracasso, que espera é sinônimo de perda de tempo, que paciência é sinal de conformismo. Mas Tua palavra nos ensina uma perspectiva completamente diferente, uma sabedoria que transcende a lógica humana e nos conecta com a eternidade. Senhor, Tua palavra nos declara em Eclesiastes 3:1 que para tudo há um tempo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tu és o Deus dos tempos e das estações, aquele que determina o momento exato para o plantio e para a colheita, para o chorar e para o rir, para o abraçar e para o se afastar, para o construir e para o derrubar.
tu operas segundo um cronograma divino que leva em consideração milhares de variáveis que nossa mente finita jamais conseguiria processar. Por isso, neste momento, decidimos conscientemente confiar no teu timing perfeito para cada área das nossas vidas. Pai, confessamos que muitas vezes nossa impaciência tem nos levado a tomar decisões precipitadas, a aceitar oportunidades que não vinham de ti, a forçar situações que ainda não estavam maduras, a desistir de sonhos quando estávamos talvez a apenas um passo da vitória. Nossa ansiedade por resultados rápidos tem nos feito perder bênçãos incríveis que tu tinhas preparado para nós, mas que exigiam um tempo maior de preparação, um processo mais profundo de amadurecimento, uma espera mais prolongada, mas infinitamente mais recompensadora. Senhor, queremos aprender com os exemplos bíblicos de homens e mulheres que confiaram no teu tempo e experimentaram vitórias extraordinárias. Ajuda-nos a ter a paciência de Abraão, que esperou 25 anos entre a promessa e o nascimento do filho da promessa, mas que ao final viu tu multiplicar seus descendentes como as estrelas do céu e como a areia do mar. Dá-nos a perseverança de Moisés, que passou 40 anos no deserto, sendo preparado para libertar teu povo. 40 anos de aparente obscuridade, que na verdade foram décadas de formação divina para uma das missões mais importantes da história da humanidade. Concede-nos a fé de Ana, que por anos orou pedindo um filho, enfrentou humilhação e desprezo, mas nunca deixou de confiar que tu havias escutado suas orações e que no tempo certo responderia de uma maneira que superaria todas as suas expectativas. Dá-nos o coração de Davi, que foi ungido rei ainda adolescente, mas só assumiu o trono muitos anos depois, passando por perseguições, exílios, traições, mas nunca perdendo a confiança de que tu eras fiel às tuas promessas e que o tempo da coroação chegaria no momento perfeito. Pai Celestial, pedimos que tu nos ensines a ver os períodos de espera não como castigos ou atrasos divinos, mas como estações sagradas de preparação, crescimento e fortalecimento. Ajuda-nos a entender que quando tu demoras para responder nossas orações, não é porque não nos amas ou porque te esqueceste de nós, mas porque tu estás preparando algo muito maior e melhor do que aquilo que originalmente pedimos. Tu és o Deus que faz todas as coisas formosas no seu tempo, que trabalha nos bastidores da nossa vida, organizando circunstâncias, preparando pessoas, removendo obstáculos, criando oportunidades que se alinharão perfeitamente com os teus propósitos eternos. Senhor, pedimos a graça de reconhecer os sinais dos teus tempos. Assim como os agricultores sabem distinguir as estações apropriadas para cada atividade, queremos desenvolver sensibilidade espiritual para discernir quando é tempo de plantar e quando é tempo de colher, quando é tempo de agir e quando é tempo de esperar, quando é tempo de falar e quando é tempo de silenciar, quando é tempo de lutar e quando é tempo de descansar em ti. Pai, declara sobre nossas vidas que não perderemos nenhuma das bênçãos que tu preparaste para nós. Mesmo quando nossa impaciência nos faz questionar teus métodos, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias às tuas promessas, mesmo quando outras pessoas recebem aquilo que nós ainda estamos esperando, ajuda-nos a manter nossa confiança inabalável na tua fidelidade e na perfeição do teu cronograma divino. Queremos experimentar a paz sobrenatural que vem quando paramos de lutar contra o tempo e começamos a fluir com ele. Queremos aprender a dançar no ritmo da tua vontade, a cantar mesmo durante as estações de espera, a celebrar os pequenos progressos enquanto aguardamos as grandes vitórias. Sabemos que tu és o Deus que nunca chega atrasado, que nunca chega cedo demais, mas que sempre chega na hora exata, no momento perfeito, da maneira mais linda e surpreendente. Obrigado, Pai,
porque podemos descansar na certeza de que todos os nossos sonhos que estão alinhados com a tua vontade se cumprirão no tempo determinado por ti. Não precisamos mais viver ansiosos, desesperados ou desanimados. Podemos viver cada dia com esperança, sabendo que tu estás trabalhando ativamente para realizar em nossas vidas tudo aquilo que prometeste. No nome abençoado de Jesus, confiamos no teu tempo perfeito. Pai Celestial, neste momento sagrado de oração, queremos recordar contigo as histórias maravilhosas de homens e mulheres de fé que aprenderam a confiar nos teus planos e no teu tempo perfeito e que, por causa dessa confiança inabalável, experimentaram milagres extraordinários que transformaram não apenas suas próprias vidas, mas impactaram gerações inteiras. Estas histórias não são apenas relatos antigos. São profecias vivas do que tu queres fazer em nossas vidas quando decidimos entregar nossos caminhos completamente em tuas mãos poderosas. Senhor, lembramos da história de Noé, um homem que recebeu de ti instruções que pareciam completamente absurdas para a mente natural. Tu pediste que ele construísse uma arca gigantesca em um lugar onde nunca havia chovido, preparando-se para um dilúvio que ninguém mais conseguia imaginar. Por mais de 100 anos, Noé trabalhou neste projeto aparentemente impossível, enfrentando zombaria, críticas, incompreensão, mas nunca duvidou das tuas instruções. Ele confiou nos teus planos, mesmo quando estes planos desafiavam toda a lógica humana, e por causa dessa obediência radical, ele e sua família foram os únicos sobreviventes de uma catástrofe mundial, tornando-se os progenitores de uma nova era da humanidade. Pai, queremos ter a mesma obediência radical de Noé. Quando tu nos deres instruções que parecem estranhas aos olhos dos outros, quando nossos planos divinos forem incompreendidos pelas pessoas ao nosso redor, quando tivermos que trabalhar em projetos que ninguém mais acredita, dá-nos a força para continuar obedecendo, sabendo que tu vês o fim desde o princípio e que teus planos sempre se cumprem perfeitamente. Recordamos também de José, um jovem de 17 anos, que recebeu sonhos proféticos sobre um futuro glorioso, mas que teve que passar por um vale de lágrimas que durou mais de 2 décadas antes de ver essas visões se concretizarem. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, trabalhou fielmente na casa de Potifar, mas foi falsamente acusado e jogado na prisão. Interpretou sonhos para outros prisioneiros, mas foi esquecido por anos, até que finalmente, no tempo perfeito determinado por ti, foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó e foi elevado à posição de segundo governante do Egito. Senhor, a história de José nos ensina que muitas vezes o caminho para o palácio passa pela prisão, que a estrada para a promoção divina pode incluir vales profundos de aparente derrota, que os sonhos que vêm de ti sempre se cumprem, mas raramente da maneira ou no tempo que imaginamos. Dá-nos a perseverança de José para manter nossa integridade, mesmo quando somos injustiçados, para continuar servindo com excelência, mesmo quando nossa fidelidade não é reconhecida, para manter nossa fé viva, mesmo quando os sonhos parecem mais distantes do que nunca. Pai Celestial, também nos lembramos de Esther, uma jovem órfã que foi escolhida por ti para se tornar rainha em um momento crucial da história do teu povo. Ela não buscou essa posição, não planejou essa promoção, mas quando chegou o momento de usar sua influência para salvar os judeus do extermínio, ela entendeu que havia chegado ao reino para um tempo como este. Esther arriscou sua própria vida para cumprir o propósito divino, e por causa de sua coragem, uma nação inteira foi preservada. Senhor, queremos entender como Esther que muitas vezes tu nos posicionas estrategicamente em lugares específicos, relacionamentos particulares, oportunidades únicas, não por acaso,
mas porque tens propósitos eternos que queremos cumprir através de nós. Ajuda-nos a reconhecer esses momentos divinos e a ter coragem para agir quando tu nos chamares para fazer a diferença. Lembramos de Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, mas que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Por mais de 70 anos, ele serviu fielmente em governos pagãos, mantendo sua integridade e sua fé inabalável em ti. Ele interpretou sonhos, sobreviveu ao fosso dos leões, recebeu visões proféticas extraordinárias e se tornou um dos homens mais influentes do Império Babilônico e posteriormente do Império Persa. Tudo porque decidiu confiar nos teus princípios, mesmo quando isso o colocava em perigo. Pai, dá-nos a sabedoria de Daniel para navegar em ambientes hostiles à fé, sem comprometer nossos valores, para servir com excelência em estruturas seculares, sem perder nossa identidade espiritual, para ter influência positiva onde quer que tu nos coloques, sendo sal e luz em meio à escuridão deste mundo. Senhor, todas essas histórias nos ensinam que tu tens um padrão divino. Tu escolhes pessoas comuns, com fraquezas e limitações como as nossas, e as transformas em instrumentos extraordinários para cumprir teus propósitos eternos. Tu não procuras pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Tu não precisas de talentos extraordinários, mas de corações sinceros. Tu não dependes de recursos humanos abundantes, mas de fé genuína que confia completamente em teu poder sobrenatural. Pai Celestial, declaramos hoje que queremos ser parte dessa linhagem de fé. Queremos que nossa vida seja uma história de confiança radical nos teus planos, mesmo quando estes planos desafiam nossa compreensão natural. Queremos experimentar milagres que só podem ser explicados pela tua intervenção divina. Vitórias que demonstrem claramente que tu és o Deus que ainda opera maravilhas na vida daqueles que confiam em ti sem reservas. Pai Todo-Poderoso, agora queremos te pedir algo que sabemos ser essencial para caminharmos vitoriosos na jornada de entrega dos nossos planos. Concede-nos a virtude divina da paciência, não aquela paciência passiva que se conforma com a mediocridade, mas a paciência ativa que continua trabalhando, continua crescendo, continua se preparando enquanto aguarda o cumprimento das tuas promessas. Sabemos que a paciência é uma das características mais distintivas dos teus filhos maduros, daqueles que aprenderam a viver segundo o ritmo do céu e não segundo a urgência desesperada deste mundo que passa. Senhor, tua palavra nos ensina, em Romanos 5, 3, 4, que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Tu usas as estações de espera, os períodos de aparente atraso, as circunstâncias que testam nossa fé, para produzir em nós um caráter que reflita a tua própria natureza. Cada dia que esperamos pelo cumprimento dos teus planos é um dia a mais de formação divina, uma oportunidade adicional de crescimento espiritual, um momento precioso de intimidade contigo que nos prepara para receber e administrar adequadamente aquilo que tu queres nos conceder. Pai Celestial, pedimos que tu nos ensines a transformar nossa impaciência natural em expectativa santa. Queremos aprender a diferença entre a ansiedade que corrói nossa paz e a expectativa que fortalece nossa fé. A ansiedade nos faz focar no que ainda não temos, mas a expectativa nos faz celebrar o que tu já estás preparando. A ansiedade nos rouba o gozo do presente, mas a expectativa nos enche de esperança para o futuro. A ansiedade nos faz duvidar da tua fidelidade, mas a expectativa nos faz descansar na certeza de que tu sempre cumpres aquilo que prometes. Senhor, sabemos que muitas vezes nossa impaciência é resultado da nossa falta de compreensão sobre como tu trabalhas.
Nós vemos apenas a superfície das situações, mas tu vês todas as camadas invisíveis que precisam ser alinhadas antes que tuas promessas se manifestem. Nós enxergamos apenas nossa necessidade individual, mas tu consideras como nossa bênção vai impactar outras pessoas, outras famílias, outras gerações. Nós pensamos apenas no benefício imediato, mas tu planejaste como nossa vitória vai ser um testemunho da tua glória e um encorajamento para outros que também estão esperando pelo cumprimento das tuas promessas. Pai, pedimos sabedoria sobrenatural para discernir os sinais dos teus tempos. Assim como Jesus ensinou que sabemos discernir os sinais do tempo meteorológico, mas falhamos em reconhecer os sinais dos tempos espirituais, queremos desenvolver sensibilidade divina para perceber quando tu estás movendo situações em nosso favor, quando tu estás preparando corações para nos receber, quando tu estás removendo obstáculos do nosso caminho, quando tu estás orquestrando circunstâncias que resultarão no cumprimento perfeito dos teus propósitos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para cooperar adequadamente com teus planos durante os períodos de espera. Não queremos ser passivos, esperando de braços cruzados que tu faças tudo sem nossa participação. Mas também não queremos ser ansiosos, tentando forçar portas que tu ainda não abriste. Queremos encontrar o equilíbrio divino entre ação e repouso, entre esforço e confiança, entre responsabilidade e dependência de ti. Ensina-nos a usar os tempos de espera para crescimento espiritual, para aperfeiçoamento de caráter, para desenvolvimento de talentos, para fortalecimento de relacionamentos, para aprofundamento da nossa intimidade contigo. Que nunca vejamos a espera como tempo perdido, mas sempre como investimento eterno na pessoa que precisamos nos tornar para receber e administrar aquilo que tu queres nos dar. Pai Celestial, pedimos também sabedoria para discernir entre os desejos que vêm de ti e aqueles que são apenas produtos da nossa carne, da nossa comparação com outros, da nossa pressão social ou das nossas feridas emocionais não curadas. Purifica nossos sonhos, Senhor. Remove de nossos corações toda a ambição egoísta, toda a competição carnal, todo desejo de reconhecimento humano que não tem como objetivo glorificar teu nome. Queremos desejar apenas aquilo que tu desejas para nós, sonhar apenas os sonhos que tu sonhas conosco, ambicionar apenas as conquistas que honram teu reino e abençoam as pessoas ao nosso redor. Concede-nos paciência, Senhor, para com as pessoas que fazem parte do cumprimento dos teus planos em nossa vida. Muitas vezes ficamos frustrados com a lentidão de outros, com a falta de visão de líderes, com a resistência de familiares, com a incompreensão de amigos. Ajuda-nos a entender que tu também estás trabalhando no coração dessas pessoas, preparando-as para fazer parte da tua obra em nossas vidas. Dá-nos graça para amar mesmo quando não somos compreendidos, para servir mesmo quando não somos reconhecidos, para perdoar mesmo quando somos injustiçados, sabendo que tu usas até mesmo as dificuldades relacionais para nos moldar e nos preparar para maiores responsabilidades. Pai, queremos terminar esta parte da nossa oração declarando nossa confiança absoluta na tua sabedoria infinita e no teu amor perfeito. Sabemos que tu nunca te atrasas, nunca te esqueces de nós, nunca ficas confuso com as complexidades da nossa vida, nunca ficas sem recursos para resolver nossos problemas. Tu és o Deus que transforma vale de ossos secos em exército poderoso, que faz brotar rios no deserto, que ressuscita sonhos mortos, que restaura anos que os gafanhotos consumiram.
Confiamos em Ti, Senhor, e entregamos não apenas nossos planos, mas também nossa ansiedade, nossa impaciência, nossa necessidade de controle, sabendo que Tu farás muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai Todo-Poderoso, chegamos agora ao momento de fazer declarações proféticas sobre nossas vidas, não baseadas nas circunstâncias que vemos ao nosso redor, mas fundamentadas nas promessas eternas da Tua palavra, que nunca falha. Sabemos que há poder criativo nas palavras quando elas estão alinhadas com a Tua vontade, que Tu chamas as coisas que não são como se já fossem, e que Tu nos ensinas a fazer o mesmo, declarando Tua verdade sobre nossa realidade, até que ela se manifeste completamente. Senhor, declaramos hoje com autoridade espiritual que nossos planos estão completamente entregues em Tuas mãos poderosas e que por isso mesmo eles prosperarão de maneiras que superarão nossas maiores expectativas. Declaramos que Tu estás trabalhando ativamente nos bastidores da nossa vida, movendo pessoas, circunstâncias e oportunidades para que tudo coopere para o nosso bem e para a Tua glória. Não há força na terra ou no inferno que possa frustrar os planos que Tu tens para nós, porque quando Tu determinas algo, isso certamente acontecerá no tempo perfeito estabelecido por Ti. Pai Celestial, declaramos que somos pessoas abençoadas pelo Altíssimo, escolhidas desde antes da fundação do mundo para realizar obras específicas que Tu preparaste de antemão para que andássemos nelas. Declaramos que nossos talentos únicos, nossas experiências particulares, nossa personalidade individual, tudo foi cuidadosamente planejado por Ti para cumprir um propósito eterno que vai muito além do que nossa mente natural consegue compreender. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que trarão glória ao Teu nome e bênção para muitas pessoas. Declaramos, Senhor, que o tempo de favor está sobre nossas vidas. Assim como houve um tempo determinado para José sair da prisão e se tornar governador do Egito, assim como houve um momento específico para Ester se tornar rainha e salvar seu povo, assim como houve uma estação divina para Davi deixar de ser fugitivo e se tornar rei de Israel, também há um tempo de promoção, de reconhecimento, de multiplicação que está se aproximando rapidamente em nossas vidas. Sentimos em nosso espírito que estamos entrando numa nova estação, numa nova era de favor divino que se manifestará de formas surpreendentes e gloriosas. Pai, declaramos que todas as portas que precisam se abrir para o cumprimento dos Teus planos em nossa vida estão se abrindo agora mesmo. Portas de oportunidade profissional, portas de relacionamentos abençoados, portas de provisão financeira, portas de ministério e serviço ao reino, portas de influência positiva na sociedade. Nenhuma porta que Tu abres pode ser fechada pelo homem. E nenhuma porta que Tu fechas pode ser aberta pela força humana. Confiamos que Tu estás nos guiando através das portas certas, no tempo certo, para os propósitos certos. Declaramos que nossa família está sendo transformada pelo poder de Deus. Onde há conflito, Tu estás trazendo reconciliação. Onde há frieza, Tu estás acendendo o fogo do amor verdadeiro. Onde há incompreensão, Tu estás trazendo comunicação saudável e respeito mútuo. Onde há feridas do passado, Tu estás derramando o bálsamo do perdão e da cura emocional. Nossa casa será conhecida como um lugar de paz, alegria, prosperidade e temor ao Senhor. Gerações futuras serão abençoadas por causa das decisões que estamos tomando hoje de Te servir e Te obedecer. Senhor, declaramos prosperidade integral sobre nossas vidas. Não apenas prosperidade financeira, embora saibamos que Tu desejas que prosperemos e tenhamos saúde, assim como prospera nossa alma, mas prosperidade em todas as áreas. Saúde física radiante, relacionamentos saudáveis e duradouros,
crescimento espiritual constante, desenvolvimento profissional excelente, paz emocional profunda, alegria genuína que não depende das circunstâncias externas. Somos árvores plantadas junto às correntes de águas que dão fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Pai Celestial, declaramos que somos pessoas de influência positiva em nossa geração. Tu estás nos posicionando estrategicamente para tocar vidas, transformar ambientes, inspirar pessoas, abençoar comunidades, impactar nações. Não por nossa própria capacidade ou sabedoria, mas porque decidimos ser vasos disponíveis nas tuas mãos para que tu possas fluir através de nós e alcançar pessoas que precisam experimentar teu amor, tua graça, tua transformação. Somos sal da terra e luz do mundo, e nossa influência se expandirá de maneira sobrenatural. Declaramos, Senhor, que caminhamos em vitória constante. Não que nunca enfrentaremos desafios ou dificuldades, mas que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cada obstáculo que encontramos em nosso caminho se torna uma oportunidade para experimentar teu poder libertador. Cada vale pelo qual passamos se torna um testemunho da tua fidelidade. Cada montanha que escalamos se torna uma plataforma mais alta para proclamar tua grandeza. Somos guerreiros espirituais, equipados com toda a armadura de Deus, e por isso caminhamos de vitória em vitória, de glória em glória, de força em força. Pai, declaramos que nossa fé está crescendo exponencialmente. A cada dia que passa, nossa confiança em Ti se torna mais sólida. Nossa compreensão da Tua bondade se aprofunda. Nossa certeza nas Tuas promessas se fortalece. Somos pessoas de fé extraordinária, que inspiram outros a crer em Ti, que demonstram através de suas vidas que vale a pena servir ao Deus vivo e verdadeiro, que testificam constantemente das maravilhas que Tu operas na vida daqueles que Te amam e confiam em Ti sem reservas. Declaramos que estas palavras não são apenas desejos ou esperanças, mas decretos proféticos baseados na autoridade que temos como filhos de Deus, herdeiros do reino, co-herdeiros com Cristo Jesus. No nome poderoso de Jesus, selamos estas declarações e as estabelecemos nos lugares celestiais, como realidades que se manifestarão progressivamente em nossa experiência terrena. Pai Celestial, ao chegarmos ao final desta oração transformadora, nossos corações transbordam de gratidão, paz e expectativa santa pelo que Tu estás prestes a fazer em nossas vidas. Sentimos que algo profundo e duradouro aconteceu em nosso espírito durante estes momentos de intimidade contigo. Não somos mais as mesmas pessoas que começaram esta oração. Fomos tocados pelo Teu amor, fortalecidos pela Tua presença, renovados pela Tua graça. E agora saímos deste momento sagrado com uma perspectiva completamente nova sobre nosso futuro, nossos planos e nossa relação contigo. Senhor, Te agradecemos porque Tu és o Deus que ouve e responde às orações dos Teus filhos. Te agradecemos porque Tu não és um Deus distante e indiferente, mas um Pai amoroso que se deleita em conversar conosco, em nos orientar, em nos aconselhar, em nos encorajar quando estamos desanimados, em nos disciplinar quando estamos no caminho errado, em nos celebrar quando estamos obedecendo à Tua vontade. Obrigado por Tua paciência infinita conosco, por Tua misericórdia que se renova cada manhã, por Tua fidelidade que permanece inabalável mesmo quando nossa fé vacila. Neste momento de conclusão, queremos fazer um compromisso solene contigo, um pacto sagrado que cele esta experiência de oração e se torne o fundamento da nossa caminhada a partir de hoje. Comprometemo-nos, Pai, a viver de acordo com os princípios que declaramos nesta oração. Prometemos que não voltaremos aos velhos hábitos de ansiedade, de tentativa desesperada de controlar nossas circunstâncias, de impaciência com Teus tempos, de desconfiança nos Teus métodos.
Decidimos viver como pessoas que verdadeiramente entregaram seus planos nas mãos de Deus e que confiam no seu timing perfeito. Comprometemo-nos, Senhor, a começar cada dia lembrando desta experiência, recordando estas verdades, renovando esta entrega, reafirmando esta confiança. Não permitiremos que as pressões do cotidiano, as opiniões das pessoas, as circunstâncias desafiadoras ou os atrasos aparentes nos façam esquecer das promessas que Tu nos fizeste e dos compromissos que assumimos contigo hoje. Cada manhã será uma oportunidade de dizer novamente: Senhor, meus planos estão em Tuas mãos e eu confio no Teu tempo perfeito. Pai Celestial, prometemos que seremos testemunhas vivas desta oração. Quando outros nos perguntarem sobre nossa paz em meio às tempestades, sobre nossa confiança em meio às incertezas, sobre nossa alegria em meio às dificuldades, contaremos sobre este momento em que decidimos entregar tudo a Ti e experimentamos a liberdade sobrenatural que vem dessa entrega total. Seremos embaixadores da esperança, proclamadores da fidelidade divina, exemplos vivos de que vale a pena confiar em Deus, mesmo quando o caminho não está claro. Comprometemo-nos também, Senhor, a ajudar outras pessoas a descobrir esta mesma libertação. Compartilharemos esta mensagem com familiares que estão ansiosos, com amigos que estão desesperados, com colegas que estão sobrecarregados, com conhecidos que estão perdidos. Não como pessoas que têm todas as respostas, mas como pessoas que conhecem aquele que tem todas as respostas. Não como indivíduos que nunca passam por dificuldades, mas como filhos de Deus que aprenderam onde encontrar força, sabedoria e direção em meio a qualquer situação. Pai, pedimos que Tu nos lembres constantemente das lições que aprendemos hoje, especialmente nos momentos em que formos tentados a voltar aos velhos padrões de comportamento. Quando a ansiedade bater à porta do nosso coração, faze-nos lembrar que entregamos nossos planos a Ti. Quando a impaciência quiser nos dominar, relembra-nos de que Tu tens um tempo perfeito para todas as coisas. Quando o desânimo tentar nos vencer, traze à nossa memória todas as promessas que fizeste sobre nossa vida e sobre nosso futuro. Senhor, ao concluirmos esta oração, declaramos que saímos daqui diferentes. Saímos com fé renovada, com esperança restaurada, com paz estabelecida, com propósito clarificado, com direção confirmada. Sabemos que os próximos dias, semanas e meses serão marcados por manifestações progressivas das promessas que Tu nos fizeste. Veremos portas se abrindo, relacionamentos sendo restaurados, oportunidades surgindo, provisões chegando, sonhos se realizando, tudo porque decidimos confiar em Ti e entregar nossos caminhos em Tuas mãos amorosas. Te entregamos não apenas nossos planos grandiosos, mas também as pequenas decisões do dia a dia. Que Tu sejas o Senhor de nossa agenda, de nossos relacionamentos, de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossas reações, de nossas escolhas. Queremos viver cada momento conscientes de que somos Teus filhos amados, que estamos sob Tua proteção e orientação, que caminhamos segundo Teus propósitos eternos. Pai Celestial, selamos esta oração e todos os compromissos que assumimos hoje no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Ele é a ponte que nos conecta a Ti, o mediador que torna possível esta intimidade, o fundamento de todas as nossas esperanças, a garantia de que todas as promessas de Deus são sim e amém em Sua pessoa. Por Ele, com Ele e nele, entregamos nossos planos e confiamos no Teu tempo perfeito. Amém e amém.